um ator coadjuvante do luto, que é a culpa, né? Uhum. Que eu quero falar sobre a culpa no luto, porque ela vem, assim, de várias formas, mas, assim, o que você puder em vida liberar a pessoa que vai ficar da culpa, você vai fazer um bem enorme para ela. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, estamos dando início a mais um episódio do GentilCast, hoje com uma convidada especial, Juliana Florence, né? Vou apresentá-la e hoje o tema vai ser Navegando pelas Águas do Luto, Estratégia e História de Enfrentamento, né? Muito obrigado, Juliana, é um prazer ter você aqui conosco, né? Com quem está nos assistindo, nos ouvindo aí pelo Spotify também. É uma história que eu me conectei muito, obrigado Lúcia, né, por ter feito essa ponte aí, né, essa conexão. Não conhecia a Juliana, mas através da sua história eu me conectei bastante e achei necessário a gente trazer essa história de vida e de superação aqui para o nosso GentilCast, para que possa também fazer a diferença na vida de outras pessoas. Juliana, me fala um pouquinho, faz uma breve apresentação. Quem é a Juliana Florence, por favor? Antes eu quero agradecer também, fico honrada com o convite, agradecer a Lúcia também, que colocou a gente em contato. E eu espero aqui que o que eu tiver para compartilhar ajude aí, chegue em quem precisa chegar. Bom, então, quem é a Juliana? Eu sou uma mulher em reconstrução, que passou por uma rasteira da vida e uma tragédia há 22 meses atrás. Eu fiquei viúva. Apesar disso, eu vivo hoje a minha melhor versão. Eu sou uma mulher que hoje me sinto mais firme na vida, mais segura, me considero uma pessoa muito alegre. Eu sou mãe de 2 meninos, o João de 12 anos e o Luiz de 7. Eu trabalho numa multinacional americana há 21 anos, trabalho hoje em dia na área de consultoria financeira, mas trabalhei grande parte na área financeira, de planejamento, e há alguns meses eu me formei hipnoterapeuta e estou aí me aventurando nesse mundo de cuidar de pessoas e estou apaixonada por esse mundo e estou querendo mergulhar cada vez mais fundo nele. Que legal. Você vê como às vezes a gente passa por um momento delicado da vida, né? E a gente começa a enxergar outras oportunidades, né, Juliana? Eu sempre falo isso, né? E cuidar dos outros, para mim, faz parte da minha cura também. Sim. Quando eu vejo que eu estou ajudando os outros, que nem eu estou fazendo aqui agora, eu me sinto muito bem. Quando eu vejo que a minha história ajuda outra pessoa, para mim faz parte da minha cura também. Que legal, Juliana. Muito bem. Muito obrigado novamente. Agora eu vou fazer aqui o merchan do meu apoiador, né, o nosso apoiador aqui do GentilCast, que é a Empório Natural. O Guilherme e a Janaína sempre ali separam algumas coisinhas ali para os convidados, né? Sempre falo quem é o convidado, explico mais ou menos a história. E recentemente agora, praticamente no sábado, teve a inauguração da loja nova do Guilherme, que fica ali na Avenida do Tabuão, 4425. É uma loja grande, né? Eu ia falar gigante, mas ela é muito grande, né? Porque você tem 3 corredores, tem o corredor central, tá cheio de produtos naturais, produto para cabelo, suplemento. Se você precisar, tá? Eu sei que você mora ali na região do Cambuci, né? Só falar, entrar em contato ali no Empório Natural SBC pelo Instagram e eles vão te entregar a mercadoria ali tudo certinho, tá? Hoje muito coloquei numa embalagem diferente, tá? Mas aqui, ó, a gente tem uva passa preta, né? Que todo mundo acho que acaba consumindo. Cranberry desidratado. Olha só. Bom. Frutas cristalizadas. Aí aqui nós temos uma caneta também, tá? Muito bom, sempre aqui útil. Nós temos um mix de castanhas para deixar no carro, né? Sabe quando dá aquela fome? Não vai durar muito. Não vai, né? Não. Mas isso é estratégico, tá? Você vai comer aqui, depois você vai ter que ligar lá para pegar mais. Castanha do Pará,
E o nosso último aqui, que é semente de abóbora. Olha, muito bom. Tá? E aqui tem o cartão, o panfleto da loja. Maravilha, muito Empório obrigada. Natural SBC, é só procurar eles no Instagram, no direct lá. Tem uma equipe muito preparada para atender, tá? Super obrigada. Então esse daqui é seu, você pode colocar aí embaixo da mesa, só não esquece de pegar no final, tá? Não vou esquecer, senão meus filhos depois vão ficar sabendo. É isso aí. Cadê, vou ter mãe? que voltar Cadê aqui o presente? buscar. Com certeza. E o outro endereço da Empório Natural é na rua MMDC 373, na Paulicéia, São Bernardo do Campo. E quem separou esses mimos aí foi a Thaís. Muito obrigado, tá, Thaís? Obrigada, Thaís. E agradecer também a Gentilmente, que é a clínica da minha esposa. É uma clínica que sempre está pensando nos detalhes. Eles atendem online, atendem fora do Brasil, fora do país, presencial, crianças, adultos, casais, tá? É uma clínica que está localizada aqui na rua Álvaro Alvim, número 400, Paulicéia, São Bernardo do Campo, ok? Chega de merchan, agora vamos aqui navegar, né? Navegando pelas águas do luto, né, Juliana? É um tema muito, assim, importante. Quando eu olhei, assim, eu falei, nossa, é bem profundo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse tema, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Claro. Começar contando a minha história. Como é que eu cheguei? Como é que eu entrei nesse barco aí? Uhum. Bom, então, como eu falei, no começo eu fiquei viúva. Em dia 11 de fevereiro de 2023, meu marido teve um mal súbito. Foi para academia e não voltou. E a gente estava junto há 22 anos. Na verdade, eu já conhecia o Ricardo desde os meus 15 anos. A gente ia para a praia juntos. A gente se conhecia lá da praia. Inclusive, a gente se odiava. Ele me achava metida e eu achava ele também, que ele se achava muito. Mas quando eu tinha 18 anos, a gente acabou, por um acaso da vida, ficando junto. E aí, a gente não se largou mais. Ficamos 22 anos juntos. E aí, tivemos os nossos 2 filhos. E a gente tinha um casamento muito maravilhoso, tranquilo. Eu brinco que a gente tinha um casamento de paz, né? Obviamente, a gente tinha nossas questões, graças a Deus, né? Porque senão ia ser muito chato. Mas era um casamento de paz. E ele era um pai maravilhoso, assim, as crianças super conectadas a ele. Então, era uma família Doriana. Muitas pessoas falavam, nossa, era família Doriana. E aí, de repente, um dia, recebi ali, tocaram o interfone da minha casa, um amigo dele da academia, para dizer que ele tinha passado mal na academia. E aí, nesse momento, desmoronou minha vida. E aí, as coisas foram, né? Nesse momento, eu fiquei, né, meio paralisada e eu tive que reestruturar tudo. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer é entender como é que eu ia contar para meus filhos, e como é que eu ia fazer a despedida dele, enfim, como é que eu ia reestruturar a minha vida toda. Então, aí a história a gente vai conversar bastante, mas aí vai desenrolando, e aí eu fui percebendo que perder um marido é uma coisa tão profunda, é uma coisa tão... é um pilar tão... que a minha casa era eu e ele, né? E ele, saindo ele, desmoronou mesmo. E o que não desmoronou, estremeceu, como, por exemplo, o meu trabalho, né? Então, mudou muita coisa no meu trabalho, mudou minha vida, meu jeito de ver a vida. Eu morri junto, né? Sim. A Juliana, a esposa do Ricardo, morreu. A que tá aqui é outra, né? Uhum. Então, a vida é outra, completamente outra. E como que foi, assim, Juliana? O primeiro fato de você ter recebido essa notícia, né? E depois você teve que enfrentar uma outra barreira que foi ter falado com seus filhos, né? Porque não tem uma cartilha, né? Não. E ninguém se prepara para isso. Não. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Uhum. E algumas dicas pra gente. É um assunto que tem que ser falado, né? Sim. Mas como que foi essa notícia aí para os seus filhos? Então, quando foram lá em casa, eu não tinha entendido o que tinha acontecido, obviamente, mas eu entendi que era alguma coisa muito grave, porque senão ele teria me ligado, né? E eu entrei em choque, a hora que eu cheguei né, no hospital, eu entrei em choque, e aí eu só pensava nos meus filhos, né? Imagina. Falei, o que eu vou falar para eles? Uma coisa que, assim,
ninguém também, que eu acho que vale a pena dizer, ele estava num UPA. E aí as pessoas, as enfermeiras do UPA não foram muito delicadas também comigo, sabe? Então, foi uma cena que para mim ficou... Por muito tempo, eu voltei naquela cena para me convencer de que era verdade. Então, um pouco de despreparo das pessoas que me atenderam lá. Mas, enfim, passada essa situação traumática, quando eu saí de casa, eu deixei meus 2 meninos em casa, eles tinham 5 e 10 anos. E para eu sair correndo, eu precisei falar que o papai tinha se machucado. O papai se machucou na academia, eu tô indo lá ver o que aconteceu. E isso, depois de um tempo, eu percebi que foi o que eu pude fazer na hora, mas foi um erro. Porque depois de muito tempo, o meu mais novo falou, como é que morre de machucar a perna? Então, assim... Entendi. Mas aí, enfim, voltei, né? Tava voltando para casa, eu liguei pro psicólogo que já tinha atendido eles há um tempo. Eu falei, o que eu faço, né? E aí o que ele me falou foi, seja literal. Não fala virou estrelinha, não fala, sei lá, ele tá agora junto de Deus. Seja literal, porque eles precisam entender. Senão deixa espaço para fantasiar, né? E aí foi isso que eu fiz. Foi, assim, das piores momentos da minha vida, porque pro meu filho mais velho, que tinha 10 anos, eu não precisei falar nada. Eu sentei do lado dele e olhei para ele. Foi um olhar e ele desmoronou. Aí ele começou a socar tudo, ele realmente, a gente se conectou no olhar. Então, ele pegou. E o meu mais novo, eu não lembro onde ele estava nesse momento, mas ele percebeu alguma coisa. Aí quando eu fui falar com o mais novo, eu falei pra ele, assim, mas tava no quarto lá dentro, e aí eu falei pra ele, filho, o papai morreu. Aí ele só olhou pra mim e falou, morreu? Ele morreu. Aí ele quis se enfiar embaixo das minhas cobertas, falou, mãe, vem comigo. Aí ele se enfiou embaixo das minhas cobertas, chorou, falou, fica aqui comigo. Chorou, sei lá, 5 minutos, saiu debaixo das cobertas, e assim, ele voltou a viver, como se nada tivesse acontecido. Depois, isso foi em fevereiro. Quando foi em outubro, acho que caiu a ficha dele, aí ele começou realmente, acho que, a entrar em contato com o luto. Mas cada criança tem uma reação diferente e é muito difícil, então tem que ficar muito atento para perceber que então o pequeno ele não conseguiu entrar em contato com o luto. Eu precisei ficar muito perto. E o mais velho entrou muito fácil, que do contrário do que a gente... Que eu acho que é uma das coisas que eu quero falar aqui, é que todo mundo quer fugir, né, do luto. Todo mundo quer que a gente fique bem logo. E inclusive as crianças, né? Porque você vê uma criança sofrendo, é desesperador. Mas cada vez que eu via meu filho sofrendo, eu falava, tá certo isso. Ele tá entrando em contato, porque não tem como não sofrer com um pai que morreu, um pai maravilhoso. Então, quando eu via meu mais velho, a gente chorava toda noite junto, a gente lembrava e chorava, e ele falava as coisas, e isso eu falava, tá certo, que ele tá indo no processo. E o mais novo, não. O mais novo tava simplesmente negando, né, fugindo. Então, foram processos bem diferentes, mas, assim, na semana seguinte, os dois na psicóloga, né? Os dois na psicóloga, pra cuidar, né? Porque pra ser um braço seu, né, Ju? Não, não tem... E se você for analisar o quanto foi importante você já ter passado eles na terapia, né? E você teve um momento ali que você falou, eu não sei o que fazer, né? Porque essa é a história que a gente fala mesmo, né? É a história que eu também ouvi na infância. Virou estrelinha. Né? Ou virou estrelinha, ou foi viajar e volta... Cara, você precisa encarar, mas como é difícil pra gente falar isso pra eles, né? Porque a gente se põe no lugar deles, a gente fala, nossa, como essa notícia, assim, eu tô sem chão, né? E aí eu acho que tem a parte boa também que você fala, peraí, eu tenho mais 2 pessoas aqui que eu preciso criar, que eu preciso, né? E a sua parte também de viver o luto é importante. Porque o que eu entendo? Nessa fase, a mãe não pode fraquejar, né? Você não pode fraquejar. Porque você tem 2 crianças que dependem de você, que não entende de nada. Você já é adulta, né? E até eu gravei com a Priscila, uma entrevistada, né? E ela falou que é importante a gente viver o luto, né? São lutos totalmente diferentes, né? Cada situação. Às vezes você tem um luto
de um parente que você já não vê há muito tempo. Ou de um vô que não convive com você, mas perto, né? De você acordar, de você comer, de você... deve ser realmente uma situação... Tem que mergulhar, você não pode fugir do luto, tem que viver. Mas então, essa coisa, a mãe não pode fraquejar, entre aspas, assim, porque uma preocupação que eu sempre tive foi deles perceberem que eu estava sofrendo. Sim, é porque importante. Eu sempre quis mostrar para eles que é isso aí mesmo, que a gente, sentimento é para sentir, né? Se eu estava triste, eu não precisava fingir que eu não estava. A única coisa que hoje em dia eu tomo um pouco mais de cuidado é assim, com a minha saúde. Legal. Para não deixá-los assustados, que a gente é uma família traumatizada, né, ainda. Sim. Então, eu não quero que, às vezes, quando eu tô doente, eu me faço de um pouco mais forte por eles, para eles não ficarem com a sensação de minha mãe tá doente, para não causar uma preocupação. Mas eu tô triste, assim, o luto eu vivi e às vezes até o mais novo se incomoda bastante quando me vê chorando. Incomoda ele. Mas é porque ele não assim, ele ainda tá no processinho dele. O mais velho me vê chorando também, já fica querendo me abraçar, já, assim, é incômodo, né? Você vê uma pessoa chorando, é incômodo, mas eu nunca escondo. Quando eu tô no meu momento, se eles estão perto, eu não escondo. Tá certo. E o quanto que, nesse momento aí, realmente complicado, você teve rede de apoio? Como que foi essa questão da rede de apoio? Porque eu sei que é muito importante, né? Super. Porque as pessoas também não sabem como chegar na Juliana, o que eu vou falar? Será que se eu falar alguma coisa eu vou atrapalhar ou eu vou ajudar, né, Juliana? Então acaba criando essa sensação de o que eu faço, né? Porque tem o seu olhar que está passando pela situação e tem o olhar de quem está fora, que tem uma leve sensação do que você está sentindo, porque só você que está sentindo, né? E tem essa percepção. Mas como que foi essa rede de apoio nesse momento tão delicado? Foi maravilhosa e eu acho que boa parte de eu estar muito bem hoje é por isso. Vários motivos. Primeiro, porque a minha família é maravilhosa mesmo, assim, eles pegaram a minha família e pegaram no colo, então, tanto a minha família, né, meus pais, minha irmã, né, meu padrasto, minha madrasta, meu cunhado, todo mundo, quanto a família do meu marido. Todo mundo. E aí, assim, o meu marido, as sobrinhas dele, as filhas da minha cunhada, são adultas, né? As primas dos meus filhos, elas têm 30, 26, 30 anos. Então, são grandes já. Então, elas entraram na dança. Elas vira e mexe, dormem na casa de outras crianças. Então, elas me ajudam muito. Então, a minha rede de apoio familiar é incrível. Elas até pedem para ficar com as crianças, né? Que é o que eu mais preciso, é isso, né? De ficar com as crianças. Logo que aconteceu, eu fiquei 2 semanas morando na casa de todo mundo, né? Eu não conseguia voltar para minha casa. Mas depois e até hoje é isso que tudo que eu preciso me ajudam. No meu prédio também eu tenho vizinhos maravilhosos que estão sempre prontos para me ajudar. É incrível. E quando aconteceu, eu também tive uma necessidade, porque o meu marido, ele tinha uma corretora de seguros. Ele era, assim, muito... E ele era muito do comercial. Conhecia muita gente. O velório dele não cabia as coroas, assim. Tinha um corredor. E, assim, eu lembro que eu saía da sala, parecia uma balada, assim, sabe? Era muita gente, eu via muita gente. Tinha muita gente. E foi uma tragédia. E 2 crianças envolvidas, então as pessoas estavam preocupadas, né? Eu sentia que elas queriam saber notícias. Muita gente falava comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp. E eu também estava cansada. Então eu comecei a fazer stories no Instagram, né? Meu Instagram era fechado na época. E aí eu comecei a trocar. E aí as pessoas também desconhecidas, assim, não desconhecidas, mas que eu falava pouco, também. Então, assim, minha rede de apoio foi familiar, ali no dia a dia, com braçal, me ajudando mesmo, do prédio também, braçal, mas muito de pensamento e oração, muito, 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 muito. E eu sempre falava que eu sentia as orações, era muita gente, muita palavra, muita coisa vindo na nossa direção de energia boa, sabe? E
E eu lembro muito que no velório do Rio, uma vizinha minha falou que a irmã dela tinha perdido o marido e ela me deu um conselho para eu não me fechar. Uhum. E esse conselho, eu não entendi muito bem na hora, assim, de não me fechar, porque, né? Mas depois eu entendi que não era só eu não me fechar, né? Era de eu também me abrir no sentido de aceitar ajuda. Uhum. Quando eu comecei a entender que eu podia aceitar ajuda e que era bom, porque eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de aceitar ajuda, foi delicioso, porque era bom para mim e eu percebia que as pessoas ficavam muito felizes de me ajudar. E aí eu me coloquei também na situação das pessoas. Quando você vê uma pessoa que está passando por um momento muito difícil, você consegue ajudar, você fica super feliz, né? Muito feliz. Então, aí eu comecei a aceitar a ajuda das pessoas e isso foi me conectando mais com as pessoas e foi um conselho bom e que eu daria para quem está passando por um momento difícil. Às vezes você também não quer abusar, né? Uhum. Mas na verdade você fica achando que você vai abusar, mas na verdade a outra pessoa vai ficar super feliz de te ajudar. Então, se permitir, né? Se permitir receber ajuda. Saber que você não vai conseguir fazer nada sozinho, né? Não. A gente não consegue fazer nada. A gente não tá aqui, sozinho. A gente somos, como é que é? Seres relacionais? Como é que fala? Não sei. A gente tá aqui para se relacionar, a gente se enxerga através do outro, a gente vive... Então a gente precisa do outro, não tem jeito. E legal ela ter dado essa dica, porque esse conselho, né? Porque é aquilo, eu creio que no momento do luto você quer se fechar, né? Você às vezes não quer ouvir ninguém, você não quer conversar com ninguém, né? E de um tempo para cá você se permitiu isso, né? Uhum. Peraí, não, eu vou abrir o meu Instagram, eu vou usar aquilo que eu passei, né? O meu momento de sofrimento para que eu possa ajudar outras pessoas. E é gratificante, né? Esse trabalho que a gente faz aqui no GentileCast, o feedback das pessoas é muito assim, sabe? Dá aquela carga de energia e fala, estamos na direção certa, sabe? Porque é feedback de pessoas que começam a enxergar a vida de uma outra forma. Nem que fosse uma pessoa, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a compartilhar, e eu comecei aí eu comecei a perceber que era uma coisa até meio egoísta minha, porque eu organizava meus pensamentos, então para mim, fazia bem para mim, eu organizava, eu ia no Instagram, então eu organizava minha dor ali, né? Eu entendia o que estava acontecendo, ia no Instagram e depois eu tinha o retorno das pessoas, nossa, eu tô vivendo outra coisa, mas você me ajudou com essa reflexão. Eu falei, nossa, olha, isso então começou a me curar também. Mas eu lembro muito de uma pessoa que falou comigo, que era até esposa de um amigo do Rio, que falou para mim, nossa, você tá me ajudando a entender o que minha mãe passou, que ela tinha 12 anos, acho, quando o pai dela morreu, ela falou de um jeito que eu pensei, nossa, eu tô ajudando a curar, né, ou talvez alguma coisa da relação dela com a mãe, né, então eu falei, nossa, isso é tão poderoso, por que eu não posso falar minha história, né? Sim. E aí eu fiquei com isso, eu compartilhei, depois eu parei, perdi o gás e tal, e agora eu tô aqui, abri meu Instagram e agora a ideia é compartilhar. Legal. E comenta um pouco dessa conexão, né, daquilo que você tinha perguntado, né, será que eu abro, será que eu não abro, será que eu vou pra mídia? E aí veio a Lúcia comentando com você, né? Fala um pouquinho aí dessa conexão, Juliana. Primeiro assim, que uma das coisas que eu senti muito é que eu senti que eu me entreguei, assim, como eu não controlo nada, eu me entreguei, como se eu falo que eu me sinto boiando, assim, rendida. Então, tô aqui, já que eu não controlo nada, então me guia, né? E eu fico tentando enxergar os sinais, né? Eu olho a vida já sempre com... Eu decido interpretar como um sinal, né? Porque os sinais estão aí. Sim, quem decide acreditar que é sinal ou não somos nós, né? Sim. E eu olho e falo, não, isso é um sinal. Mas enfim, eu tinha feito um segundo curso da hipnoterapia, sei lá, 2 semanas atrás, né? E nesse curso, o pessoal me convencendo a contar minha história, que teve até um concurso de palestras, que era para contar a sua história, e eu ganhei o concurso. Que legal, parabéns. E aí eles falaram, não, você precisa abrir seu Instagram, E eu tinha um outro Instagram fechado, porque eu tenho uma questão de, não sei, né, eu sempre fui mais reservada. E aí eles tinham me convencido a abrir meu Instagram, e aí
vai contar a sua história pro mundo, né? Eu tava nessa, ai, tá bom, vai, eu vou, mas tava aqui, né, doendo. E aí a Lúcia me manda, eu acho que eu tava, sei lá, no dia que tinha acontecido isso, a Lúcia falou assim, Ju, tem um amigo meu, não sei o quê, que tem um podcast, você desculpa, ela até tava assim, desculpa, ser invasiva, tal, posso te? Eu falei, não, imagina, eu acho que você é um sinal, vamos lá, é um sinal, vamos embora. Que legal, e aí deu certo, né, Ju? Estamos aqui gravando aí, para você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, tanto pelo YouTube, pelo Spotify, não esqueça de curtir o vídeo, eu sempre falo isso para as pessoas, de clicar, abrir o link do YouTube, clicar lá, se inscrever. Aí esses dias encontrei uma pessoa que falou, Wellington, eu não estou recebendo quando está lançando. Sabe aquele sininho? Clica no sininho também que você vai receber. Ah, não gosto de YouTube? Assiste ou ouve no Spotify, porque hoje o Spotify tem esse negócio de você assistir o vídeo também no Spotify. Mas compartilha essa história linda aqui com a Juliana. E esse é só o começo, né? Temos mais coisas para falar, né, Juliana? E aproveitando aqui, eu queria ver com você como que surgiu essa questão da hipnoterapia. Onde que surgiu, o quanto que ela foi importante para você no seu desenvolvimento. Então, esse foi mais um sinal também, que esse eu demorei um pouquinho para captar. Porque, como eu falei, meu marido faleceu em fevereiro, e quando foi em outubro, o meu filho pequeno passou mal na escola, e esse foi um gatilho para ele travar emocionalmente. Acho que ele entrou em contato com o luto ali, e aí desencadeou o que depois foi diagnosticado como transtorno da ansiedade da separação. Então, ali naquele momento, ele não conseguia mais sair de casa. No primeiro dia, ele não conseguiu sair da minha cama. Mal foi ao banheiro, não comeu nada. Aí no segundo dia foi assim, foi desesperador, porque ele não ia até o elevador, ele não saía da minha casa e não saía de perto de mim. Então, o sintoma dele era não sair de perto de mim e não sair de dentro de casa. E aí depois a gente foi, né, demorou bastante pra gente entender que era isso, né, esse transtorno da ansiedade de separação. E aí o medo dele era medo de ele morrer, medo de eu morrer, né? E aí eu até falo que a morte do Ri foi, né, o pior dia da minha vida, mas era uma coisa que acho que era totalmente sem controle, né? E eu só precisava passar por aquilo, aceitar e passar. Essa condição, essa situação com o Lu, o meu filho, era desesperadora porque eu tinha que achar uma saída e eu não estava achando. Então, para mim, foi muito pior do que a morte. O meu desespero, porque a morte do Ri não me desesperou tanto, ela me desmoronou, me deixou sem chão, mas eu sabia que, né, eu ia encontrar uma saída, que eu ia passar por um deserto, sei lá. Mas a do Lu, não, eu tava sem saber para onde ir. Então, enfim, eu lembro de um dia que eu tava ajoelhada no chão, pedindo ajuda, né, conversando com o Ri, com Deus, porque eu não sabia como resolver a situação. E aí, eu não conectei, mas meu filho um dia chegou para mim e falou que queria fazer um curso de hipnose, o pequenininho. E eu não dei bola, não entendi que era um sinal. E aí ele falou mais algumas vezes, e acho que só na terceira vez que eu fui dar um Google. E aí quando eu dei um Google que eu vi que estava lá escrito que a hipnoterapia é ótima para eliminar traumas e fobias, inclusive, e que ele estava com fobia ele estava com medo de vomitar. E que ela era muito eficaz em crianças, porque criança não tem preconceito. Aí eu falei, nossa, isso tá interessante, né? Então eu falei, putz, era um sinal e eu não captei. Aí que eu fui pesquisar, encontrei a Omni, que é onde eu fiz o curso agora, mas primeiro eu entrei em contato com eles e aí conheci o Ademir, que é o que cuida do meu filho. Meu filho passou pela hipnoterapia e aí deu uma boa destravada e aí eu fiquei super curiosa. Falei, nossa, eu quero entender como é que funciona isso. E aí hoje em dia eu fiz a formação e tô apaixonada
pelo processo. Que bacana, Ju. E você já fez algum estágio? Já atendeu alguém? Já atendi algumas pessoas, atendi 5 pessoas até agora. Legal, e já, assim, funciona, é bem... E como foi essa conexão? É muito engraçado, porque antes mesmo de eu fazer, eu queria fazer psicanálise, eu queria fazer psicologia, mas eu via como um caminho muito longo, porque eu fiz administração e eu já tinha percebido que não era muito mais minha praia, sabe? Mexer com números, eu sempre fui de finanças. Em algum momento ali da minha carreira eu comecei a fazer transformação, falar mais com pessoas, fazer coaching. Eu falei, puxa, eu gosto disso aqui. Só que eu via muito, muito longe esse negócio de eu fazer uma outra faculdade. E aí quando apareceu isso na minha vida, eu falei, nossa, é isso. E eu me sinto... É desafiador, porque é novo, mas eu me sinto confortável. É como se eu falasse, aqui parece que é meu lugar, sabe? Então, eu gosto muito. Mas eu preciso, lógico, né, me dedicar bastante e tal, mas eu gosto muito. Mas que bom. Pode. Para quem não conhece, o que é uma hipnoterapia? Essa seria a minha próxima pergunta, Ju, né? É legal a produção participar também, né? Porque eles estão ali antenados, né? E eu sempre falo que a dúvida que você tem é a minha dúvida, é a dúvida da produção, então vamos aproveitar. Então tá bom. O que é essa hipnoterapia e o quanto essa hipnoterapia foi boa para você, Ju? Foi transformadora. Hipnoterapia é simplesmente usar a hipnose para fazer uma terapia, para tratar. Mas o que acontece? O que ela faz? A gente, normalmente, do 0 aos 7 anos, a gente cria os nossos padrões, né, na nossa mente. Certo. Então, vamos imaginar um exemplo simples, vai? Então, imagina que um menino com 3 anos estava fazendo bagunça ali na sala, e aí veio o pai e deu uma bronca. Você faz tudo errado, menino. E aí, isso, criou um padrão na cabeça do menino. Eu faço tudo errado. Passou um tempo, sei lá, isso, enfim, tô sendo bem simplista. Sim. Tá na escola, foi mal na prova, e veio a professora. Puxa, você foi mal na prova, não sei o que lá. Conectou. Eu faço tudo errado. Aí vai crescendo, entrou no padrão. Aí dá um tempo, no emprego, sei lá, é demitido, faço tudo errado. E aí, para culminar, termina um namoro, a namorada termina com ele. Ele fala, aí entra em depressão. Aí fala, tá. Entrou em depressão porque a namorada terminou com ele. Não é. É um padrão que vem desde os 3 anos, porque aí criou esse padrão e aí vai encaixando. E aí, por mais que você fale para uma pessoa que tem esse padrão, que ela é maravilhosa, que ela faz tudo certo, porque tem gente que é assim, né? Você fala, não, mas você é incrível, por que você não aceita isso? Tem gente que é linda, maravilhosa e se acha feia, né? Por quê? Porque são padrões que você criou lá atrás. Então, aí o que acontece? A hipnoterapia consegue... a gente coloca a pessoa em estado de hipnose, e estado de hipnose é um relaxamento. Você fica consciente, você fica conversando, você lembra de tudo, você não vai comer cebola achando que é maçã, não tem nada disso. Você só fica relaxado ali, só que de um jeito que a gente consegue conversar com o seu subconsciente. E aí a gente consegue voltar naquela cena. Legal. A gente volta na cena que a criança estava brincando ali, na sala, que o pai brigou, e a gente dessensibiliza essa cena. Como? A gente consegue fazer de um jeito que a gente olha pela perspectiva do pai, a criança volta olhando, o pai estava nervoso porque tinha chegado do trabalho. Então, assim, a criança consegue entender a perspectiva do pai e a gente trabalha com o perdão. Então, a criança perdoa o pai, a gente consegue, e isso só consegue em nível subconsciente, porque se eu falar aqui, é lógico, eu sou, hoje com 40 anos, entendo que quando eu tava pequena lá, meu pai tava estressado, eu tava fazendo bagunça, ele brigou, tudo bem, mas você só consegue limpar o sentimento que ficou e o padrão que você criou na sua cabeça se você tiver em nível subconsciente. E é muito legal, porque assim, tem gente que desenvolve câncer por conta disso. Imagino. Eu tava vendo o caso de uma menina, não vou me estender muito, porque quando a gente tá falando de um negócio que a gente gosta, sim, com certeza. Tava vendo uma história de uma menina, que ela era de uma família, não sei se era árabe, síria, enfim, que ela acreditava que a hora que ela ficasse mocinha, iam arranjar casamento para ela.
Então, ela tinha muito medo de ficar mocinha. E aí ela, de adulta, desenvolveu um câncer no útero. Mas era tudo isso porque ela criou um padrão pro útero dela não funcionar, entendeu? Sim. E aí ela limpou esse da hipnoterapia, ela limpou e o câncer sumiu. É muito, assim, é muito maravilhoso. E é legal você deixar, e essa pergunta foi muito boa aí, Júnior, parabéns. Porque hoje a mídia mostra de uma forma totalmente corrompida, né? Que leva no tom da brincadeira. O mas que tem muito é a hipnose de palco, né? E foi muito bom você ter explicado isso. Eu fiz hipnose também, só que eu fiz na época da pandemia, não tinha presencial, eu fiz um online. Acabei não dando continuidade, porque você precisa colocar em prática com outras pessoas, né? Então, para mim, na ocasião, era um pouco. Mas eu fiz mesmo porque eu sempre tive algumas crenças, né? De que, nossa, hipnose não é legal, Não, eu sempre falo, é totalmente diferente. Todo, a gente pela já entra por tudo. no estado, né? Às vezes a gente está aqui, está longe, aí a pessoa fala, opa, aí você volta, então... E uma coisa que eu gosto muito de falar, que linka com o meu processo, é que o luto, ele não é só um luto de físico, né? Sim. A gente tem lutos de milhões de coisas. Luto de projeto, luto de emprego, luto de um divórcio, né? São vários lutos. E às vezes a gente fica com esses lutos aí que a gente não tratou, eles ficam pesando na gente. E isso vira depressão, né? Então, com a hipnose a gente consegue ir lá e desensibilizar, é bem legal. E o legal é que você fez, né, esse curso, essa formação, passou pela hipnoterapia, mas não deixou a terapia também. Não, porque são coisas... eu faço duas. São coisas distintas, né? Então, eu falo que um acaba conversando com o outro. Uma das pessoas que eu atendi, a gente fez a hipnoterapia, encontramos ali uma situação, a gente desensibilizou e aí depois foi legal que ela levou, inclusive, para terapia e continuou trabalhando. Então, aí pode ser complementar. Bacana. É muito legal. E dando continuidade aqui, eu vi que você comentou muito sobre a conexão com a espiritualidade, né? Sim. Me fala um pouquinho mais sobre isso, Ju. Então, primeiro que eu senti como se eu já soubesse que ele ia embora, né? Como se eu falasse, chegou o dia, né? Então, era uma coisa que para mim ficou muito... Demorou um pouco, assim, para eu perceber, mas parecia que eu já sabia. E aí eu comecei a ir né? Eu ia à igreja, depois eu comecei a ir bastante no centro espírita, mas depois eu comecei a fazer em casa, meditação e conexão, e eu sonhava muito com ele. E às vezes eu tinha algumas coisas que eu tava assim, por exemplo, uma coisa que eu, sempre que eu vou falar, me emociona, mas logo que ele foi, eu tive um sonho que não foi um sonho. Ele veio falar comigo. Eu tive um sonho que era assim, a gente estava no carro, ele recebeu uma mensagem, e aí eu falava, não, sabe? Eu não falava, mas eu tava assim, não, você não tem que ir. Aí a gente foi pra casa, ele arrumou as malas dele, a gente deitou na cama, e aí, não consigo falar disso. Então. E aí, assim, ele virou uma luz dourada na cama e, tipo assim, ele veio pra me falar, eu tive que ir. Assim, é isso que eu falo. Eu aceito, eu decido entender os sinais. E foi muito forte. Tanto que faz 2 anos e toda vez que eu lembro disso, e outros sonhos desse tipo aconteceram. Então, assim, ele veio muito. Tá tudo bem. Eu dou umas emocionadas aqui, mas a lágrima não caiu. Não, sim. Então, assim, eu percebi que ele tá comigo, assim, né? Ele vinha nos sonhos. Então, eu falei, ele tá aqui. Primeira coisa, eu entendi isso. E aí, eu comecei a deixar de ter sonhos. Eu falei, como é que eu volto a me conectar, né? Então, eu comecei a fazer muita meditação. E, às vezes, a minha meditação é só imaginar a gente conectado por uma luz, alguma coisa assim. E eu vou recebendo meus sinais, assim. Eu fico atenta.
Então, às vezes eu me conecto para pedir uma orientação para ele, né? Ou até para os meus anjos, né? O que seja, né? Hoje em dia é Deus, é o universo, é anjo, é mentor, o que for. Eu sei que tem uma força maior e eu sei que ele está comigo, eu não tenho a menor dúvida. Então, e eu me sinto assim muito, porque as coisas vão acontecendo muito na minha vida, assim, que nem a gente falou da Lúcia, né? Assim, é o tempo todo as coisas vão... Desde assim, de uma reunião que cancela porque eu queria fazer uma outra coisa, assim, aí eu falo, então tá bom, então é pra eu ir pra lá porque a reunião foi cancelada. Então, eu tô o tempo todo interpretando a vida assim. E fica mais leve, né, você interpretando a vida assim, né, porque a gente já tem a nossa cobrança, tem a cobrança externa, e quando você tem esse olhar, não deu certo isso, porque não era o momento... hoje está muito sol, hoje choveu, então você começa a ter um olhar diferente para a vida. Você mais contempla do que reclama, né? Exato. Não, e aí quando você chega nesse estágio, parece que você tira um peso das suas costas, né? Você fala, nossa, eu estou mais leve agora. Eu acho que isso é que eu falo, que eu estou na minha melhor versão e que eu acho que é um presente que ele me deu mesmo, que é esse crescimento que eu tive e esse olhar que é realmente entender que eu não tenho controle e é isso, quando as coisas não dão certo, não era para dar, e assim, não brigar com a realidade, né? A realidade é o que é. Cabe a mim, né, reagir a ela, né? Eu não posso mudar. Então, a vida hoje em dia é bem mais leve, eu me estresso muito menos, assim, com coisas do dia a dia, trânsito, trabalho, até, nossa, gente, as coisas dos meninos, eu sou uma mãe bem mais paciente, assim, acho, pelo menos. Depois eles vão falar. Peraí, mãe, aquela parte ali... Ali você exagerou. Qualquer coisa eu convido eles um dia para vir aqui. Mas legal, isso. Juliana. E eu vi esses dias no seu Instagram, que agora está aberto, né? Tá. Apesar que eu mandei a minha solicitação, acho que quando eu me conectei, eu acho que não estava aberto, né? Eu acho que foi bem na transição. Bem na transição, né? Aí eu falei, Lúcia, tem certeza? Posso mandar? Não, manda, que ela vai te aceitar. E aí a gente começou a bater esse papo, né? E eu vi que você colocou recentemente, né? 4 dicas para se preparar para o luto. Eu achei aquilo super importante, acabei encaminhando para algumas pessoas, porque o que a gente, né? Eu pego pela... minha mãe e meu pai, né? Sempre quando a gente ia comentar alguma coisa assim, minha mãe já ficava toda preocupada. Para de falar isso, meu Deus, não toca nesse assunto. Nossa, mas o quanto isso é importante, Juliana? Fala um pouco aí. Ninguém quer claro falar. que depois você vai passar seu Instagram para as pessoas verem na íntegra. Para me seguirem, que agora que tá aberto, com né? certeza. Agora tá fácil de seguir a Juliana. Então, eu percebi que também eu tenho uma facilidade de falar da morte, sabe? E eu tinha muita vontade de falar... do como é viver, né, a morte e principalmente de o que acontece logo depois e o que você pode fazer para se preparar. Então aí quando eu abri o Instagram eu falei, deixa eu fazer um vídeo sobre isso. E aí as 4 coisas são, a primeira coisa é que deixar a pessoa, assim, para se preparar, é preparar quem vai ficar. Então pensar na pessoa que vai ficar. Então primeiro pensar no financeiro, porque a gente vive num mundo de matéria, né? Sim. Então, a vida vira de ponta cabeça, você precisa enterrar a pessoa, se você não tem jazigo, você tem que comprar, você precisa, que nem eu falei, do dia para a noite a gente tinha 3 terapias, eu e os 2 meninos, a gente teve que começar a fazer terapia, né? Eu já fazia, mas os meninos entraram na terapia, eu precisei, o meu marido que levava eles na escola, precisei pagar peru escolar, então assim, as contas aumentaram, depois tem os gastos com inventário, advogado, blá, 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 então assim, e parou de entrar o dinheiro dele, então assim, é um ato de amor, porque se além de tudo, toda a carga emocional, eu não tivesse o respaldo ali do dinheiro que ele me deixou, eu não ia ter conseguido colocar os meninos na terapia, como é que eu ia estar agora, né? Verdade. É muito importante deixar o financeiro organizadinho para, pelo menos no começo, né? Alguma coisa que sustente ali nos primeiros anos, pelo menos 2 anos, sei lá. E isso que você quer dizer é um seguro de vida, né, Juliana? Eu penso no seguro de Fora vida. o planejamento, né, da família e tudo, sim, né, de ter uma reserva, isso e aquilo, mas
a importância de ter um... O ideal seria um seguro de vida. De repente, se a família tem muitas posses, assim, um dinheiro que esteja ali fácil, né? Assim, tem um investimento gigantesco, tá ótimo, né? Mas que seja um dinheiro que a pessoa que ficar vai poder trabalhar com ele para ter uma estrutura, né? Para cuidar de quem ficou, né? A outra coisa que é simples, mas que ninguém quer falar, mas que eu até falo no vídeo, faz um jogo, torna de um jeito divertido, combina como é que você quer fazer na sua despedida, né? Porque ali na hora são decisões que são difíceis de tomar, você não consegue nem pensar direito, então o meu marido não tinha jazigo, então é cremar, é enterrar, assim, para mim nem foi tão difícil, porque o pai dele já estava lá no mesmo cemitério, então eu sabia que ele ia querer, mas ele nunca me falou. E com que roupa você quer ir, né? Aí eu lembrei do meu padrinho, que o meu padrinho deixou tudo organizado, ele queria até música. Ele escolheu as músicas que ele queria. Nossa. Então, para quem ficou, se você já deixa assim, eu quero essa roupa, tudo mais fácil, né? Sei lá, né? Coloca alguma coisa, fica muito mais fácil. A terceira coisa que eu acho que é super importante é a gente lembrar no dia a dia, e aí não é só na hora da morte, eu acho que para a vida é você deixar vestígios do seu amor, que faz bilhetinho quando você, sempre que puder, deixa um bilhetinho pro seu filho, pra sua esposa, pro seu marido, né? Manda vídeo, faz vídeo, deixa filmar. Eu não era uma pessoa que fazia, eu achava que tirar foto era uma coisa muito mais no lado da estética, sabe? Ficar tirando foto pra quê, sabe? E hoje em dia não, eu já olho, não, a foto na verdade, hoje em dia eu tiro foto também porque eu quero que meus filhos lembrem de mim, né? Então, é isso, e muitas vezes a gente quer procurar o outro, né? Quer sentir o amor do outro, que você não sente mais, nesses lugares que a gente vai encontrar. Então, vídeo, uma mensagem. Exato. E a última coisa que eu até falo que eu vou fazer um vídeo depois, que eu acho que é um ator coadjuvante do luto, que é a culpa, né? Que eu quero falar sobre a culpa no luto, porque ela vem assim de várias formas. Mas assim, o que você puder em vida liberar a pessoa que vai ficar da culpa, você vai fazer um bem enorme para ela. E a culpa de vender suas coisas, de doar suas coisas, né, das coisas materiais, então um apartamento, as suas roupas, né, e também, não lembro qual outra culpa, mas e também só de você falar para a pessoa assim, quando eu não estiver aqui eu quero que você seja feliz. Quando você está falando de um parceiro, né? O liberar, né? Liberar, porque eu, quando eu fiquei viúva, eu achava, e como eu falei, meu marido era muito ciumento, eu achava que eu tinha que ser, que o certo era eu ficar triste em casa, mesmo quando eu comecei a melhorar. Então, quando eu saí a primeira vez com as minhas amigas, eu me senti, foi um mix, assim, que tava gostoso, eu tava gostando, mas muito culpada de estar gostando, porque não tava certo gostar, eu tinha que estar em casa sofrendo, porque eu amo meu marido, mas ele morreu, eu tinha que estar... Então, é uma bagunça na cabeça, né? E se ele tivesse aqui, ele não ia gostar? Eu fui viajar a trabalho também, uma coisa que ele odiava que eu fizesse, e eu fui super feliz, mas sabendo que se ele tivesse aqui, ele não ia gostar. Então, assim, se a gente puder falar que, quando eu morrer, vai ser feliz, esquece, eu vou ter virado luz, você ficou aqui, você tá livre para fazer o que for bom, ajuda. Porque hoje a gente, dentro desse cenário que você falou de liberar a culpa, os mais antigos, né, eu acho que tá virando um pouco essa chave, mas você pega muitos antigos hoje, passaram ali 40, 50 anos da vida sem fazer nada, né, sem sair dentro de casa, ou só cuidando dos filhos, ou só cuidando dos netos, aí não faz uma viagem, não faz nada, né? Não, e eu acho assim que os meus filhos estão super bem hoje, porque eu me cuidei. Sim. E para eu me cuidar, eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar para minha diversão, Sim. eu preciso olhar para, né, que grande parte de eu estar bem é eu fazer coisa que eu gosto, me divertir, né? Sim. Então, isso é super importante. Você se permitir, né? E é o que... eu falei que é uma frase que eu gosto muito de repetir, que espero que a morte te encontre vivo, né? Então, a gente ficou, né? Eu fiquei aqui, então eu vou viver, né? Eu preciso viver. Sim. Mas é muito difícil, porque é quase como uma injustiça com ele, assim, você pensa, pô, mas ele queria estar aqui também, né?
enfim, é muito, na cabeça é muito difícil, por isso que tem que fazer terapia. Sim. Para você conseguir aos poucos ir se perdoando de aceitar ser feliz, né? É muito maluco. De aceitação, né? De se posicionar também, porque você está numa fase que você precisa se posicionar, né? Porque vem o julgamento das pessoas, ou de parente, ou de amigos, ou de vizinho, né? E aí você fica naquela, eu não vou fazer porque vão me julgar. E você se posicionar, isso a terapia ajuda muito. Ajuda, né? Não que você vai ser mal educado, não, mas você tem que se posicionar. Tem que fazer o que é bom para mim, né? Porque no fim... Como diz o meu cliente, você é a sua prioridade. Sim. Você tem que ser a sua prioridade. E às vezes a gente prioriza tantas coisas, é trabalho, é a própria esposa, é os próprios filhos, amigos, pais, e a gente acaba esquecendo. Então a gente fica... Mas para sua casa hoje tá bem, você precisa estar bem. Sim, né? Então... Não, aí isso é importante. Ninguém vai morrer no meu lugar. É verdade. Juliana, a conversa está muito boa. Né, eu falo, né, a gente começou a fazer as anotações aí nos bastidores, mas eu falei, nossa, pô, se a gente anotasse mais alguma coisa ia ser umas 2 horas de podcast, mas a ideia é realmente passar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, um pouco da sua história de vida, o que a gente vai levar desse aprendizado, porque muita coisa que você falou aqui agora serve para mim, serve para você, para o Júnior, para todo mundo. Por quê? Será que eu vou esperar uma pessoa talvez falecer para que eu possa mudar a minha atitude? Será que eu vou esperar um filho, um amigo, a esposa, os pais, para que eu possa ter uma atitude que você teve? Será que não seria tão bom a gente poder levar isso para a nossa vida, essa história de vida, e falar o que eu preciso fazer a partir de agora? Né? Será que eu vou precisar ser um pai melhor? Será que eu vou precisar ser um esposo melhor? Será que eu vou ter que pedir desculpa, perdão? Sim. Né? Será que eu vou ter que ter o olhar que o meu pai teve comigo quando eu tinha 7 anos e ter essa liberação? Né? Então, eu quero agradecer assim de coração mesmo, porque eu sei que é uma história onde existem alguns buracos, né? Mas que esses buracos estão sendo preenchidos com amor, com carinho, com terapia, com seus filhos, né? Com toda a rede de apoio que você teve. Mas antes de finalizar, eu gostaria de um recado final. Então você estava falando, né, a questão que eu vou fazer, então se eu vou esperar alguém morrer, mas ao mesmo tempo, se morrer, né, ou se passar por alguma grande perda, se a vida desmoronar, acho que o recado que eu quero deixar aqui é que é possível, né, primeiro que a gente encontra forças, né? Eu, com certeza, acredito que Deus me deu muita força, mas eu não tenho dúvida que eu olhar para a minha dor, então, outra frase que eu uso muito é onda grande a gente enfrenta mergulhando, né? Até por isso que a gente colocou o nome do episódio, porque veio essa onda gigante e assim... O único jeito que eu tive foi realmente, deixa eu entender o que está acontecendo. Então eu mergulhei, e não é um mergulhar de me perder ali, é um mergulhar de entender o que está acontecendo, né? Então olhar para a minha dor e aprender, porque a dor ela ensina muito. E foi olhando para a minha dor que eu criei a minha melhor versão. Então, como? Com a terapia, né? Então, eu caía lá nos meus buracos, ficava lá caída um tempo, mas sempre observando, entendendo, isso aqui tá me fazendo mal, isso aqui eu percebi que me faz bem, leva para terapia, discute, e aí aos poucos eu fui vendo que eu fui criando recursos para cada vez que eu caía no buraco, sair mais rápido, né? Consegui me levantar mais rápido, continuo caindo, mas eu já consigo... que é uma coisa que na administração a gente entende, né? Tudo que você gerencia, tudo que você conhece, os processos que você conhece bem, você gerencia melhor. Então, como eu fiquei especialista no meu processo, na minha dor, eu gerencio melhor. Então, quando eu caí ali no meu buraco, eu já falava, entendi, né? Então, eu não me desesperava, porque eu já entendia que, foi por isso, foi por aquilo. Então, mas eu só consegui isso através da terapia. Então, é isso, mergulha na dor e pede ajuda. Legal, Juliana. Novamente, muito obrigado pela sua presença. Obrigada eu pelo convite. Eu agradeço mesmo. Eu falo que
quando a gente completar 1 ano de GentilCast, eu quero fazer um coquetel aí, para agradecer cada um de vocês um pouquinho mais perto, de poder se conectar, né? Eu sempre tento levar essa amizade que está se construindo, né? Tanto que é uma troca, né? O que eu posso fazer para te ajudar, o que você pode fazer para me ajudar, né? Quero agradecer também a Clínica Gentilmente, desse espaço ali lindo, maravilhoso, que sempre cede aqui pra gente. A Audiotech, a nossa produção. E quero agradecer também Empório Natural, que é o nosso apoiador. Depois você vê lá direitinho, visita a loja, entra no Instagram. Meu presente aí aqui. eu vou te deixar mais um mimo aqui, que é a nossa... É a nossa caneca, tá? Ó, do GentilCast. Muito obrigada. Sempre quando você tomar nessa caneca, você lembra que você Lembrarei precisa ser... meu primeiro podcast, a gente não esquece. Seu primeiro podcast. E também não esqueça de ser gentil com você mesmo. Pode Por deixar. isso é o nome GentilCast. Muito obrigada. E para você que seguiu a gente até aqui, por favor, vai lá no Instagram, se cadastra, se inscreve, curte o vídeo, encaminha para os amigos, para as pessoas que estão passando talvez por um luto distante, um luto próximo, não importa, mas eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente conversou aqui vai servir para você e para outras pessoas. E até o próximo episódio.